Tira as sandálias dos teus pés, pois a terra onde pisas é terra santa. A sarça não se consumiu, e Moisés sua glória viu. Pode poder, som de trovão, estás na presença do grande eu sou. Israel viu o exército, e os carros viu do Egito. Deus de Abraão, Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande eu sou, e declarou nosso, que jamais mudou. Noé, construa uma arca para você e sua família e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Noé ouviu a voz de Deus, e arca fez para salvar os seus. A seu mandar obedeceu, e ao dilúvio sobreviveu. Para Abraão, Deus disse: Pai, em sacrifício seu filho dai. Sem questionar, o atendeu, e o poder do Senhor proveu. Vez após vez, Deus se revelou aos homens, e cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto, Jó o chamou de meu amigo. Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus, e todos apontavam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías quando este declarou: uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Maria foi quem Deus chamou para ser a mãe do Salvador. Jesus será seu nome, o outro nome maior não há. Venha, e a cada vez mais perto, Deus revelava perto, e muitos nomes Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo
Deus tem trabalhado através da história, buscando relacionar-se com os homens. Em sarças ardentes, em topos de montanhas flamejantes, em quartos silenciosos e em momentos de quietude, Deus tem atraído pessoas para si. Você consegue imaginar Moisés ou Maria, Abraão ou Noé, tendo um contato direto com o Deus vivo? Ele se revelou a cada um deles de uma maneira, e cada um deles respondeu de um modo diferente. Alguns tremeram, uns se prostraram, e outros ficaram em sua presença em adoração silenciosa. Como você tem respondido? A forma como respondemos a Deus revela o que cremos a seu respeito. Palavras são como vento, conceitos se vão. Tento te descrever, quero te imaginar. Só com olhos da fé posso ver que as palavras não sabem dizer. Ao provar de sua graça sem par, palavras, maravilhado em amor, sou silenciado por não tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. E sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu, revelaste amor. Todos deixa sem palavras. Tipo de amor é o seu, que trocou todo o céu pela cruz. Pensar que a festa do céu, o pedido enxerga sua luz. Saber que se alegra de nós, o Deus de todo esse universo, é uma história de amor sem par. E sem palavras, admirado eu sou silenciado por não tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu, revelaste o amor, a todos deixa sem palavras, sem palavras. Oh, quão grande é o amor, que a graça que Deus tem nos dado, nos transformou em filhos e filhas de Deus, adoramos ao Senhor. Diante da graça, Tu salvaste tua cruz. Sem palavras, olho para o céu, admirado.
Neste lugar, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Ele está buscando relacionar-se com você. Se você não conheceu antes, pode começar a conhecê-lo agora. Se você anda com Ele há muitos anos, mas está faminto por mais intimidade, isto é exatamente o que Ele está oferecendo. Talvez lhe surpreenda saber que pessoas têm orado para que durante esta apresentação a sua vida seja transformada. Se você deseja que isto aconteça, assim será. Se você quer deixar ir o passado, abrir mão de inquietar-se com o futuro e se encontrar com o Senhor neste momento, Ele está aqui. Seu Santo Espírito está esperando para lhe conduzir à majestosa presença do Senhor. Seus olhos estão abertos para vê-lo? E seu coração está aberto para recebê-lo? Enquanto o coro ora através desta canção, estejamos abertos para ver a Deus e receber tudo o que Ele tem para cada um de nós. Que os olhos do teu coração abertos sejam e possam ver o amor que nos chamou e conhecer riquezas de sua glória. Então saber quão grande
Senhor, afasta de nós toda distração. Queremos olhar somente para a face amorosa de nosso Salvador. E uma vez que os nossos olhos estejam abertos, permita que vejamos que somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. Obrigado por nos escolher antes da criação do mundo. E obrigado por nos adotar como filhos e filhas através de Jesus. Esse é o teu prazer e o teu desejo, conhecermos e amarmos intimamente, como um pai ama o seu filho. Por sermos crianças de Deus, Ele colocou em nossos corações o seu Espírito Santo. E por isso agora nós temos o direito de falar com Deus como nosso Pai, nosso Abba, nosso Papai. Me deixe partir, a porta se abriu, porém me ouviste, chamei e estavas lá, caí, me deixe, chorei, mas te louvei, Papai, não me chorei de ti, Abba, tu és meu lugar, só me conheces, se vou sorrir, vou chorar, tu és meu lugar, meu Pai Celeste, sou um filhinho teu, sou um filhinho teu. Muitas vezes, um exemplo vivo vale mais que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, os espectadores viram o exemplo vivo do amor de Deus pelos seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond, da Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais, Derek sabia sem dúvida alguma que ele corria a corrida da sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita o jogou desajeitadamente com o rosto no chão, na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas furando a segurança
e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho. Filho, você não precisa fazer isso, ele disse. Sim, papai, eu preciso, Derek respondeu. Muito bem, então, vamos terminar a corrida juntos, disse o homem mais velho. E foi isso que eles fizeram. Permanecendo ao seu lado por toda a corrida, frequentemente amparavam seu filho que escorava a cabeça em seus ombros. E assim chegaram ao final, enquanto a multidão se juntava, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito, para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo-o sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte da nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lado. Glória a teu nome. Glória a Deus. É espantoso saber que o Deus do universo quer ter um relacionamento de pai e filho conosco.
Ele espera que nos juntemos a Ele do esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés, ou a Abraão, ou aos discípulos, Ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano. E cada um deles teve de fazer alguns ajustes antes que Ele pudesse pôr em prática o seu plano em suas vidas. Deus ainda age desta maneira. Ele não está nos perguntando: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tem um plano. E se deixarmos, Ele é mais do que capaz para fazer sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus, e agora vou mostrar o que Ele está fazendo. Vem aqui onde eu estou, e quais são os planos do seu coração. Deus quer que faça parte, seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou ficar a partir. Quais são os meus planos que Ele quer, pois Ele já passou os seus. Não é o que eu posso ofertar, pois tudo vem das suas mãos. Se eu abrir mão das minhas ideias e deixá-lo dirigir, não perguntarei o que faria Jesus, mas verei ao meu redor o que Ele está fazendo. Vem aqui onde eu estou, e quais são os planos do seu coração. Deus quer que eu faça parte,
Tu sabes que o desejo dos nossos corações é servir-te por onde nos levares. O anseio em cada um de nós é te conhecer, ouvir tua voz e te encontrar de uma forma mais pessoal. Obrigado, Senhor, por estares aqui nesta noite. Amém. Vocês já perceberam que o desejo profundo que sentimos de nos encontrar com o Senhor já é o começo do próprio encontro? Só mesmo Deus pode plantar esse desejo em nós. E para ouvi-lo, não precisamos fazer grandes manobras. Deus está sempre falando conosco. Já lhe ocorreu de estar lendo a Bíblia e, de repente, ser surpreendido por uma nova maneira de entender um texto? Este é o Senhor falando contigo. Quando isso acontecer novamente, escreva o texto, medite nele, mergulhe nele. Peça a Deus que lhe mostre os ajustes que você precisa fazer para alinhar a sua vida à sua vontade. Aí então, faça estes ajustes e veja como Deus trabalha. Deus também fala conosco através da igreja. Os membros do corpo de Cristo guiam a igreja do mesmo modo que os membros do corpo humano guiam o corpo. Por exemplo, suponha que você está andando nos trilhos de um trem quando de repente os seus ouvidos lhe informam que o trem está se aproximando e está bem perto. Então os seus pés lhe avisam que você corre perigo. Você não sai correndo o mais rápido possível. Bem, nós, corpo de Cristo, podemos aprender a confiar uns nos outros desta mesma maneira. O caminho mais importante para ouvir o Senhor é estar na sua presença orando. Não há substituto para a oração. Não há como estar na presença de Deus e permanecer o mesmo. A oração é um diálogo onde ouvir é mais importante que falar. Ao orarmos, o Santo Espírito nos conduz à verdade. E verdade não é só um conceito. A verdade é uma pessoa. Orar é conhecer Jesus Cristo, que é a verdade.
pode falar conosco através das circunstâncias, as boas e as más. Mas devemos ter cuidado para não julgar o Senhor estando em meio a coisas ruins. Esta foi uma lição que Henry Blackaby aprendeu quando seu filho de 16 anos foi diagnosticado com câncer. Nós sofremos ao ver as sequelas da quimioterapia e da radiação, contou Blackaby. Algumas pessoas encaram experiências como esta culpando e questionando a Deus. Por que Ele não me ama mais? O tratamento contra o câncer pode ser devastador. Mas será que Ele ainda me ama? Sim, Ele o ama. O seu amor mudou? Não, Ele não muda. Quando você enfrentar circunstâncias como esta, você pode pedir a Deus que lhe mostre o que está acontecendo e o que fazer. Nós oramos assim. Nós fizemos todas estas perguntas, mas eu nunca disse: Senhor, acho que não me amas mais. Muitas vezes entrei na presença do meu Deus e vi atrás do meu filho a cruz de Jesus Cristo. E então falei: Pai, não me deixe jamais olhar as circunstâncias e questionar o seu amor. O seu amor por mim foi provado numa cruz. Isto nunca mudou e nunca mudará. Minha vai dar.
Glória a Jesus. Deus também pode falar conosco através da circunstância. O que houve? Dá uma pausa para essa galera descansar, né? Ainda tem mais 3 músicas, tá, gente? Descansar um pouquinho, daqui a pouco eles voltam. Pode acender essa luz daqui, tá bom, Deus? Essa luz daqui pode acender. Eu vou acender aqui. Assim. Leva o pastor falando. Leva o pastor falando. Você pode dar um glória a Deus aí? Pode baixar, tá muito alto. Muito alto. Eu não vou cantar hoje não, tá? Eu não vou cantar hoje não. Depois de tudo que a gente viu, melhor ficar quieto. Deus abençoe todos os coristas. Deus abençoe o maestro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Amém, irmãos? Ainda está muito alto. Pode fechar tudo, deixa só o meu, senão vai ficar dando microfonia. Ei, ok? Fechou? Ok? Ainda está dando microfonia ainda. Eu tenho um texto hoje para estar partilhando com vocês. Está em Lucas. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Que diz assim: Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O tema dessa noite é experiência com Deus. Olhando para esse texto, olhando para esse evento com Maria, um evento tão especial, uma experiência tão inusitada, até porque se a gente olha, por favor, feche esse nome. Se a gente olha para a Maria, se a gente olha para Maria, uma jovem que é escolhida por Deus, uma jovem comum, mas que ela recebe a visita de um anjo, e o anjo diz: salve agraciada. Que experiência, né? Que experiência. Você imagina você receber a visita de um anjo, e o anjo, a saudação de um anjo é dizer: salve agraciada. E a gente vê que essa jovem, ainda desposada, não conhecia homem, estava prometida a José, e ela recebe essa saudação e ela não entende o que seria essa saudação. Mas o anjo, com toda calma, até porque por causa da situação, o anjo com muita calma, ele explica muito bem a ela, dizendo: calma, 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 Maria, deixa eu te explicar, não tenha medo, Maria. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Você imagina, para uma jovem que não tinha conhecido nenhum homem, ela recebe uma saudação de um anjo dizendo que ela ia ficar grávida. Que experiência, né? Mas o anjo, com toda calma, começa a explicar a ela: olha só, Maria, fica tranquilo, porque o Espírito Santo virá sobre você e ele vai te envolver. E eu te digo mais, Maria, apesar de tudo isso, você fica tranquila, porque para Deus nada é
impossível. Você imagina você entrando nesse panorama e vendo Maria, uma jovem, sendo pega de surpresa por uma experiência tão grande, tão forte. Mas se eu olhar um pouco a Bíblia, quando a gente olha o panorama bíblico, olhando toda a Bíblia, quando a gente olha para Adão, deixa um pouco Maria do lado, depois a gente volta nela. Quando a gente olha para Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus conversava com Adão todas as tardes. Você imagina, todas as tardes Deus visitava Adão. Você imagina que experiência seria essa, de que todos os dias você recebia a visita do Salvador? Eu imagino, na minha pouca imaginação, mas tentando aprofundar, você imagina o Deus do céu, Criador de tudo, chegando para Adão. E aí, Adão, como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi? Colocou os nomes dos animais. Não, isso aqui, Senhor, isso aqui vai ser formiga, isso aqui vai ser uma vaca, isso aqui vai ser um touro, isso aqui vai ser... Tu imagina tudo isso? E Deus palestrava todas as tardes. Imagina, Esther, que experiência era essa, você de receber o Criador no seu quintal, e todas as tardes o Criador conversava e palestrava com ele. E é interessante que o texto ele vai discorrendo, o Gênesis vai discorrendo, e mais à frente, um pouco mais à frente, a gente encontra Enoque no Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz que Enoque andava com Deus 24 horas. Amados, Enoque tinha uma experiência tão particular com Deus, que Deus chega para ele: não, cara, você está muito longe de mim, até se a gente pudesse falar isso, mas dentro do nosso momento aqui, para a gente entender, será que Deus olha para Enoque? Não, vem para cá, Enoque, vem para cá, porque você se parece tanto comigo, que parece que é uma distância entre nós. Então Enoque andava com Deus, e Deus o toma para si e diz: vem para cá morar comigo. Que experiência era essa de andar 24 horas com Deus? Amados, ele dormia, Deus estava ali. Ele acordava, Deus estava ali. Ele andava, Deus estava ali. Ele ia comprar o pão, se pudesse, lá na padaria do seu Zé, e lá estava Deus junto com ele. Você imagina que experiência era essa de 24 horas andar com Deus? E andando um pouco mais, a gente encontra Abraão, um homem que vivia numa terra idólatra. Os pais eram idólatras, a família era idólatra, e ele, por consequência, também era idólatra. Mas ele ouviu uma voz dos céus dizendo: ó, sai do meio da sua parentela, que eu vou te enviar para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina, rapaz, eu estou vivendo, estou muito bem no meio da minha casa, no meio da minha família, vivendo tranquilo, e de repente uma voz vinda dos céus, e ele entende que era algo superior a tudo aquilo que ele vivia, diz para ele: ó, sai do meio da tua... Poxa, mas vem cá, gente, Abraão tinha uma vida regrada. Abraão estava numa família que estava bem na sociedade e bem financeiramente, mas quando nós queremos ter uma experiência com Deus, a gente vive igual Abraão, um homem obediente. A gente vive a obediência, mesmo sem saber para onde ia, como seria. Abraão, ele atende esse clamor vindo dos céus, e a gente conhece muito bem a vida de Abraão. Ao longo do tempo ele vai e sai do meio da sua parentela para viver algo sobrenatural em Deus, viver uma experiência sobrenatural. Diga comigo: viver uma experiência sobrenatural. E o texto bom vai discorrendo, Gênesis capítulo 17, do 1 ao 8. Ao longo do tempo, Deus estava sempre fazendo promessas a Abraão, dizendo que dele sairia uma grande nação. E a gente vê que no meio do caminho aparece Agar, Ismael, essa coisa toda que a gente já sabe. Mas hoje eu quero focar na obediência de Abraão. Ele continua ao longo do tempo sendo obediente. E o interessante, a partir do versículo 21 de Gênesis, você que é frequentador da história dominical, você sabe que Deus ele cumpre a promessa dando-lhe um filho. Não era Ismael o filho da promessa, mas sim Isaac. E Deus
faz com que Isaac ele venha nascer, mesmo com o corpo amortecido, sabendo que Sara já estava em idade avançada, Abraão já estava com idade avançada, mas os propósitos de Deus para um homem obediente, amado, se cumpre. Se cumpre. Isso é uma experiência sobrenatural. Você imagina um homem com 100 anos sendo pai. Isso é sobrenatural. Até porque Sara também estava com os seus dias amortecidos. Porque toda mulher sabe que existe um período que é fértil, depois essa coisa cessa. E isso impede que ela venha ter um filho. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, aquilo que era estéril, a esterilidade se torna totalmente possível, porque o texto diz que nada é impossível para Deus. Aleluia! Ter uma experiência com Deus é entender que o momento certo, na hora certa, Deus vai, aleluia, fazer cumprir a promessa que Ele fez. Se Deus te fez alguma promessa, fique tranquilo, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai cumprir. Aleluia! E não só cumprindo a promessa, Deus, logo no capítulo 22 de Gênesis, Ele pede a promessa, Ele pede Isaac. Amados, você imagina, logo depois de ter recebido Marquinhos, aquilo que Deus tinha prometido, sabe o que Deus faz com Abraão? Agora eu vou te provar, Abraão, para ver se realmente você me ama. O filho, dá-me o teu filho. Amados, o texto no capítulo 22 de Gênesis, ele é muito claro em dizer, Deus diz o nome, porque ele tinha Ismael. Ele podia levar para sacrificar quem? Ismael. Eu vou sacrificar Ismael. Mas Deus diz, Abraão, você vai me dar o seu único filho. Ele tinha, Ismael já tinha. Não, mas é o filho da promessa. Eu quero aquilo que você tem de melhor. Ei, Deus, para ter uma experiência contigo, Ele hoje te pede o melhor. Aleluia. Quer ter experiência com Deus? Entregue o melhor. Você pode dizer para quem está do outro lado, quer ter experiência com Deus? Entregue o melhor. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Amados, Abraão era doidão. Doidão. Foi lá e entregou o que ele tinha de melhor. Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Ele tinha plena certeza de que Deus, se Deus autorizasse ele, hoje a gente sabe, mas pregar hoje sobre eles é muito fácil, porque a gente sabe o desenrolar da história. Você imagine Abraão no momento de sacrificar o seu filho. Hoje eu sei o final da história, eu sei a experiência que ele teve. Mas ir lá, no momento, Lucas, no momento, que dificuldade foi, mas ter experiência com Deus é ser obediente. Aí a história vai andar mais um pouco. Moisés, amados, foi o ícone da nação hebreia. Sabendo que Moisés, nos seus primeiros 40 anos, apesar de tudo aquilo que ele viveu, da grande experiência que começa no seu nascimento, que foi um grande acontecimento, porque a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era formoso aos olhos. Pensa numa criança bonita, amada, a Bíblia vai dar ênfase que ele era muito bonito. E havia um decreto do rei da época que era para matar todas as crianças. E Moisés, você sabe muito bem que ele passa por esse momento onde a experiência começa na sua mãe. Começa como fazer para que o meu filho não seja morto como os outros. E ela consegue durante 3 meses, o texto vai dizer, durante 3 meses guardar essa criança. Porém, mas chega numa hora que criança, a gente vê a Lívia por aí, meu Deus, não para, toda hora chora aqui, é mãe ali, é coisa de criança, normal, você imagina, a criança não podia chorar, porque se passa um soldado, tem criança nessa casa, e a criança podia ser morta. Então Moisés, ele começa a experiência com Deus no seu nascimento, mesmo sem ele participar ativamente, mas participava com a sua própria vida, ele podia perder a vida. E é tão interessante
que nos primeiros 40 anos, depois dele ser captado no rio Nilo, ele vai viver na casa de quem? Na casa de Faraó. E é interessante que ele vive nos primeiros 40 anos da vida dele no Egito, sendo chamado de filho da filha de Faraó. Moisés sendo treinado para ter uma experiência maior. Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você talvez está no Egito sem entender por que está no Egito, mas Deus está te formando, te forjando no Egito para uma experiência maior. Às vezes a gente não entende por que tanto sofrimento, por que tanta luta, por que tanta dificuldade. Deus está te forjando para algo muito maior que hoje você não consegue ver, mas Deus está vendo lá na frente. Aleluia! Deus está vendo lá na frente. Ei, e depois, no primeiro 40 anos, ele está no Egito sendo forjado. No segundo período da vida dele, nos outros 40 anos, ele está em Midian, porque a gente sabe que ele foge do Egito, ele está em Midian, e aí ele é pastor de ovelha, e Deus aparece para Moisés aos 80 anos. Diga comigo, 80 anos. Quem tem mais de 80 anos aqui? Quem tem mais? Rapaz, não tem? Glória a Deus ali, ó. Tem uma linda ali, ó. Mais de 80 anos. Olha, tem duas. Tem mais gente. Gente, é pra dizer. Você imagina, Deus aparece para Moisés aos 80 anos. E eu estou com 50, você está com 40, outro está com 30, pensando que Deus já cumpriu tudo na tua vida. Ainda não. Ainda tem mais para a vida de vocês, minha linda. Tem mais para a vida de vocês. E Deus aparece para Moisés, Sebastião, dizendo, cara, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero te usar. Cara, mas eu estou com 80 anos. 80 anos a gente quer estar na base do INSS, pé na rede. Não. Para Deus não, amado. Não é hora de você, aleluia, descansar. Com 80 anos, Deus chama Moisés e falou: tenho algo muito maior do que ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele sai como fugitivo do Egito, mas ele volta para o Egito como libertador de um povo. Aleluia! Você vai sair desse Egito, aleluia, com armas espirituais, aleluia, para poder libertar alguém das garras de Satanás. Você pode dar glória a Deus? É ter experiências com Deus, experiências com Deus. E ele, depois do terceiro ciclo da vida dele, que foi depois de a libertação do povo, essa coisa toda que você já sabe como é que foi, e depois na terceira fase dos 40 anos dele, ele é o libertador do povo hebreu. Ei, amados, às vezes a gente tem que viver muitas coisas para poder as experiências de Deus ser algo especial na nossa vida. Moisés viveu muitas coisas, mas no final da sua vida, no terceiro ciclo de 40 anos da vida dele, ele foi o libertador do povo de Israel. Amados, que experiência! Meu Deus! Agora falando com os discípulos, vamos chegar um pouco mais para perto de nós. Os discípulos, eles vivenciaram muitos milagres feitos por Jesus, e também realizaram muitos milagres no tempo deles. Vocês se lembram bem que Jesus está formando 12 homens iguais a mim e a você, homens simples, mas Jesus separa eles, é um chamado. Jesus separa cada um deles para poder fazer esse grande avivamento, para poder espalhar e disseminar e, amados, fazer com que o reino dele fosse expandido por toda a terra. E ele separa 12 homens que vivenciam de perto tudo aquilo que Jesus faz. Imagina, mano. Jesus acordava, eles estavam ali. Jesus ia para lá, eles iam atrás. Sabe por quê? Porque cada momento com Jesus algo diferente vai acontecer. Então os discípulos, eles sempre estavam muito atentos. Vocês se lembram da grande comissão? Jesus manda eles de 2 em 2, aquela coisa toda. Não leva isso, não leva aquilo. E tudo isso vocês sabem, mas Jesus manda eles de 2 em 2 e libera sobre eles uma palavra de poder.
poder. E aonde eles chegavam, a palavra de Deus falou: se vocês forem bem recebidos, vocês fiquem na cidade. Se não for, bate o pé e segue caminho. Mas aonde eles eram recebidos, e eles, ali eles fizeram muitos milagres, curaram, libertaram, expulsaram o demônio. Então, que experiências que esses discípulos tiveram. Amados, é muito importante você olhar para os discípulos e você se identificar com um deles. Porque tinha discípulo que encostava no peito, no colo do mestre. Tinha discípulo igual a Pedro, que cortava a orelha de soldado. Tinha discípulo que quase não falava. Tinha discípulo de todo jeito. Tinha discípulo e tem discípulos iguais a mim e a você. Dentre os 12, existe sempre um que parece comigo e contigo. Por quê, amados? Hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus. Mas eu fiz todo esse panorama para poder chegar na mensagem que é agora. A mensagem é o seguinte: e eu e você? Que experiências nós estamos tendo com Deus? Essa é a pergunta de hoje. Eu e você, falar deles é muito fácil, amados. Eu fico falando a noite toda aqui desses homens. Eu posso falar igual o Hebreus disse. O que diria de Sansão, de Jefté, de Davi? O que eu falaria desses homens? Porque homens que apagaram o fogo, entraram em fornalha, fecharam a boca de leão, fizeram tudo isso. É muito fácil falar deles, mas e falar de mim e você no século que nós vivemos? Amados de Deus, quais têm sido as nossas experiências com Deus? Porque Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Atos termina no capítulo 28, mas Atos 29, que é a nossa história, continua sendo escrito nos anais dos céus. E o que eu e você, pastor Emanuel, estamos fazendo para que a obra de Deus seja expandida? O que eu e você estamos fazendo, Camila, para que a obra de Deus venha ganhar notoriedade no Jacarezinho? Será que simplesmente uma cantada de Páscoa, isso é o demais para Deus? Não, não. Deus quer ter experiências pessoais comigo e contigo todos os dias. Assim como Enoque andou com Deus, eu e você podemos andar com Deus 24 horas. 24 horas podemos andar com Deus. Podemos andar com... Quais têm sido as nossas experiências? Através do nosso dia a dia, através do nosso falar, através do nosso andar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa experiência, aleluia, de vida vai ser tão latente, vai ser tão perceptível, que os nossos vizinhos, a gente não precisa nem falar. Sabe por quê? Porque a sua postura como cristão vai falar com você. Ei, a minha e a tua experiência com Deus tem impactado essa geração? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer nessa noite. A minha experiência com Deus tem impactado essa geração? Na minha família, com os meus amigos, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho. A minha experiência com Deus tem impactado aqueles que estão à nossa volta? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Mas, pastor, eu sou jovem. Jovem, não, aqui não tem essa questão. Porque se a gente for falar de jovens, a gente vai ver um Davi que estava batalhando as batalhas lá escondido que ninguém sabia. Ah, não, mas eu já sou velho demais. Moisés foi chamado aos 80 anos. E aí, todos nós aqui, somente tirando as duas lindas lá, estão abaixo de 80 anos. E Deus estava trabalhando firmemente na vida de Moisés. E não parou aos 80. Deu uma nova missão. E ele só entrega os pontos, se eu posso dizer isso. Ele não entregou os pontos. Ele só finaliza aos 120 anos. Então, quais têm sido as nossas experiências com Deus? Porque parece que as coisas mudaram. Por favor, Guilherme, coloca Mateus 28, 18. Parece que tudo se acabou neles. Parece que finalizou neles. Mas o texto sagrado vai dizer o seguinte: Jesus, aproximando deles, falou:
autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E, olha, mas esse final aqui é o final que eu quero me atentar. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então isso vem até hoje. O nosso Deus que teve experiência com Adão é o mesmo Deus que tem experiência com Eli, com Ana, com Igor, com José, com Maria, com A, com B. Deus está querendo ter experiência conosco. É até o fim dos tempos. Isso abrange a mim, abranja você. Então não fique estagnado dentro da promessa que Deus te deu, porque, aleluia, tenha experiências com Deus, aleluia. Mas pastor, eu não sei o que eu devo fazer. Amados, seja igual a esses homens que deixaram exemplo de obediência, exemplo de perseverança, mesmo sem saber qual é o seu chamado. Insista que, aleluia, já está saindo à luz o teu chamado. Aleluia. Porque muitas pessoas não sabem. Pastor, eu não me localizo na igreja. Eu não sei. Sempre vai haver trabalho para mim e para você diante de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Amados, os discípulos, eles passaram por experiências terríveis. Vocês lembram? Um sábado igual a este sábado, aleluia, ainda havia terror e medo, aleluia. Os discípulos estavam aterrorizados, porque a sexta foi a morte, o sábado foi um dia de terror, aleluia. Mas no domingo, aleluia, no domingo, aleluia, estava preparado algo especial, aleluia, para toda a humanidade. Assim como ele disse, aleluia, ele ressuscitou para ter experiências comigo e contigo até o dia de hoje. Então, independente das experiências terríveis que vocês tiveram, Jesus há de ressuscitar na tua vida. Ele há de ressuscitar no teu ministério, ele há de ressuscitar na tua família, ele há de ressuscitar nos seus negócios. Tenha experiências com Deus, porque ele ressuscitou. Fique de pé nessa hora, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. As experiências não estão cessadas, as experiências estão liberadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite, aleluia, você está dizendo, pastor, eu nunca tive experiência com Deus. Mas chegou a tua hora, chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Curva a tua cabeça nessa hora, querido eterno Deus. Senhor, nós queremos ter experiências contigo. Senhor, independente de que Egito nós estamos, independente, Pai, de que situação nós vivemos, independente de que cova nós estamos, Senhor, aleluia, ressuscita-se na minha vida, ressuscita na vida dos seus filhos, Senhor, para que eles tenham experiências contigo, experiências nunca vistas, Senhor, para que quando nós chegarmos no céu, Senhor, nós possamos, Senhor, aleluia, conversar com Abraão, conversar com Isaac, conversar com Jacó, conversar, Senhor, com Enoque, conversar com Moisés e trocar experiências, Senhor, porque eu tenho certeza que eles viveram grandes experiências, mas nós também temos acesso a Ti e nós queremos viver experiências sobrenaturais, Senhor, e o Senhor tem muito mais para essa geração, a geração que nós vivemos. Pai, nós não vamos deixar passar, Senhor, essa geração para poder viver as tuas experiências. Vamos viver o teu sobrenatural em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Você pode tomar teu assento aplaudindo ao Senhor. Vai continuar ainda, tem mais 3 músicas. Glória a Deus, Deus te abençoe.
Guarda só. Jesus, começa não, caramba.
A presença de Deus, Ele está abrindo os seus olhos para que você perceba quem Ele é e o quanto Ele lhe ama. Vamos dar as mãos agora e abrir todo o nosso ser a Ele. Ó Deus, o Senhor conquistou nossos corações com o seu amor. O Senhor abriu nossos olhos para a verdade de quem o Senhor é. E nós estamos maravilhados pela Tua graça. Mesma graça que enviou o seu Filho único para morrer por nós. Mesma graça que nos recebe como filhos e filhas na sua presença. Mesma graça que nos ouve quando oramos e que nos levanta quando caímos. E mesma graça que nos chama a um relacionamento íntimo com o Senhor. Ó Deus, vemos claramente que não há vida fora do Senhor. E por isso escolhemos neste dia lhe amar e seguir. Não haverá volta. Não olharemos para trás. Nossas vidas estão em suas mãos. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto para trás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei para trás. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto para trás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei para trás. Haja em mim teu poder, tua como águas lavando meu ser. Vale a verdade, queima todo